Começando mais um teste de viagem aqui no canal, e o carro da vez é o Fiat Mobi Tracking já na linha 2026. Inclusive, atendendo a pedidos que fizeram aqui no canal, resolvemos trazer esse subcompacto já bem conhecido de muitos anos. A gente vai testar esse carro na estrada, indo de São Bernardo do Campo até Jundiaí, para conferir como que é o consumo rodoviário, sendo 1.0 manual, como será que é o desempenho, será que o isolamento acústico surpreende, decepciona? E o conforto? Dá para viajar? Suspensão, por exemplo, vai bem? A gente vai conferir tudo isso. Infelizmente não temos assistências à condução, então a gente vai conferir esses parâmetros mais convencionais. Vamos lá descobrir na prática como que ele anda? Pessoal, estamos aqui finalmente pegando o nosso trecho de estrada depois daquele trânsito infernal em São Paulo. Acabei de resetar para nós o trip de consumo único. Infelizmente esse carro não tem mais de um trip, então a gente vai perder aquela média desde São Bernardo do Campo para priorizar essa média 100% de estrada. Aproveito também para dizer que a gente vai deixar o ar-condicionado ligado o tempo inteiro, assim como já está, e o carro não tem modo de condução, então isso não interfere, mas ele está abastecido com gasolina. Isso é importante que vocês saibam. Vamos começar falando já para vocês sobre conjunto mecânico. A gente tem aqui nessa versão Tracking, assim como na de entrada, o motor 1.0 Firefly, que a gente já conhece de vários Fiat, até de Stellantis de modo geral, porque você vê em Citroën e Peugeot também essa motorização. Ela tem 3 cilindros em linha, injeção indireta de combustível e rende uma potência máxima de 75 cavalos no etanol e 71 na gasolina, com torque máximo de 10,7 no etanol ou então 10 na gasolina. Então considerem os números mais baixos aqui. Junto com esse motor está sempre associada a transmissão manual de 5 marchas. E a tração, obviamente, é só a dianteira. Deu ruim com a Iveco ali, hein? Estourou o pneu da van. Que loucura! Aproveitar esse momento onde a gente fala sobre o conjunto mecânico, eu quero citar que eu sinto falta aqui de uma sexta marcha. Não é assim uma extrema falta, tá? E não é por questão de velocidade, porque esse carro tem pouca potência. O desempenho dele a gente vai testar na prática, mas vocês sabem que não é assim muito bom, né? Mas aqui, por exemplo, ó, eu vou colocar o carro em 110 km por hora. Estamos a um pouco mais de 3.000 rotações. Se eu tivesse uma sexta marcha, eu conseguiria baixar um pouco mais o giro, então diminuiria o barulho do motor e deixaria o carro mais suave de modo geral, até um pouquinho mais econômico, muito provavelmente. Alguns concorrentes, não diretos, porque esse é um carro subcompacto, o único concorrente direto mesmo dele é o Kwid, mas alguns carros como o Onix, eles têm na versão 1.0 aspirado o câmbio manual de 6 marchas. E olha, eu vou confessar para vocês que eu estou chateado, viu? Porque eu fiquei sabendo que você está assistindo esse vídeo até aqui e não deixou o seu like, não deixou sua opinião nos comentários, também não hypou o vídeo, não fez nada. Então, por favor, é rapidinho, vai lá, dá o joinha, arrasta os comentários ali pro lado que você acha a opção de hypar o conteúdo. E claro, já comenta aí o que você acha do Mobi e também do preço dele, né? Que tá salgado. Vamos falar agora para vocês sobre isolamento acústico e o preço do carro. 2 pontos bem importantes. Sinceramente, o isolamento acústico aqui eu achei que seria até pior, porque quando a gente testa o Argo Cronos, é basicamente o mesmo isolamento acústico ou bem parecido. Então no Mobi eu achei que seria bem pior. Não deixa de ser ruim, tá? É um ponto negativo do carro com certeza, mas eu já peguei esse carro pensando que ia ser ainda pior. Acho que dá pra entender, né? Mas de qualquer forma entra bastante barulho de vento aqui na cabine. Agora um outro ponto muito importante é o preço do carro. Essa versão Tracking, ela parte de R$ 83.490. Esse carro tem vários opcionais. Na verdade são 2, né? Mas com a pintura a gente conta 3. E aí você coloca roda de liga leve, faróis de neblina, sensor de ré e mais algumas coisas, fora a pintura metálica ou sólida. E ele passa ali de R$ 87.000. Esse valor que vocês viram aí na tela com os opcionais, incluindo a pintura vermelha, que é sólida. Se você escolher uma metálica, ele fica ainda mais caro. Então um Mobi chegando a quase R$90.000, acho que eu não preciso dizer muita coisa, né? Comenta aqui o que vocês acham desse preço nesse carro. Agora eu quero falar sobre direção e suspensão. Vamos começar aqui pelo volante. Felizmente esse carro tem agora direção elétrica, antigamente ela era hidráulica, né? Então agora pelo menos aqui na estrada ela fica bem mais rígida, ó. Você não vê ela muito bamba. Acontece que você tem aqui um carro bem pequeno e bastante leve.
Então a direção ela acaba sendo um pouco direta. Estão vendo? Ó como o carro dá uma balançada, ó. Ó, dá até um pouquinho de medo de fazer isso, ó. Vocês estão vendo, ó? A direção, lógico, ela não é direta como um esportivo, mas como eu disse, pelo porte do carro, ele acaba sendo ágil, né, nas mudanças aqui de direção. Só que o Mobi ele é um carro mais altinho, então em curvas a gente sabe que não é bom desempenho não, né? Melhor não abusar, porque você provavelmente não vai chegar a capotar o carro, né? Não é esse ponto. Mas você vai perder o controle com uma certa facilidade se você abusar um pouco mais com um carro desse, né? A plataforma já é antiga, inclusive. De qualquer forma, eu achei o acerto de direção muito bom, até porque na cidade ele é bastante leve, assim como a gente já conhece de padrão aqui na Fiat. Quase padrão, né? Quase todos os carros deles são assim. Agora, suspensão, eu confesso que eu esperava mais. Quando eu peguei esse carro, ele estava com a pressão de pneu um pouco mais baixa. E ele estava de fato mais confortável. Mas é lógico que a gente segue aqui no canal o que a montadora diz pra gente. E ela pede para colocar os pneus com pressão 35 e assim colocamos. E depois que a gente fez isso, já tá me incomodando a suspensão. Eu acho que o carro ficou duro, né? Então eu não posso dizer que o Mobi é um carro confortável porque eu estaria mentindo. Ao contrário do que a gente vê lá no Argo e no Cronos, que eles são bastante confortáveis. Ou até um Citroën C3, que é um carro que se aproxima aqui do Mobi, até em questão de preço, lá ele é mais confortável, assim, mais macio, mais gostoso de andar nesse sentido. Quando a gente passa por desníveis aqui, ó, a gente percebe que a suspensão, o amortecimento do carro de modo geral, né, tá um pouco mais duro. E esses bancos aqui, sinceramente, não são bons. Além deles não serem muito grandes, porque o carro é pequeno, eles são meio duros, eles não te encaixam muito bem, a ergonomia não é muito boa aqui no Mobi. Já vamos começar a falar sobre consumo de combustível para vocês. Ali no pedágio a gente vai conferir como que ficou a média. Primeiro eu cito que esse carro pesa somente 969 quilos, ou seja, menos de 1 tonelada. É um carro bastante leve. E isso contribui, lógico, para o consumo e também até para o desempenho, né? Quanto mais pesado, mais força você tem que fazer para conseguir aumentar a velocidade. E o Inmetro diz para nós que na estrada esse carro faz com gasolina 15,1 km por litro. Mas vamos conferir qual foi o nosso resultado no nosso trecho padrão de estrada. Já falo da distância para vocês, mas foram aqui 100 km por hora exatos ali de velocidade média, tá, pessoal? Não significa que a gente andou o tempo todo a 100. Foram 14, 15 minutos aproximadamente de trajeto, 100% de estrada. A distância, 24,6 km, acabou de atualizar. E o consumo, então, muito bom, 18,7 km por litro. Bem acima dos 15,1 informados pelo Inmetro, que já é bom. Então, realmente, mesmo na estrada, onde você acaba exigindo um pouco mais do carro 1.0 aspirado, ainda mais aqui com o ar-condicionado ligado, você ainda tem um consumo bastante bom aqui no Fiat Mobi. Agora vamos ver o desempenho, né? Pessoal, vamos ao teste de desempenho. Coloquei aqui em segunda marcha, ó, mais ou menos 30 por hora, pé no fundo. Ó, até que responde bem, viu? Ó, tentei trocar o mais rápido que eu pude aqui. 70, 80. Ó, quarta marcha, 90, 100, 110, 120. Demora, né? Isso não dá pra negar. Ali no começo, assim que a gente pisou, eu achei uma resposta até ágil. Mas depois é lógico que ele demora para desenvolver velocidades mais altas, justamente porque ele não tem muita potência. O torque, apesar de ser somente 10 kgfm, o carro é leve. Então, quando você precisa ali dar uma pisadinha e sobe mais o giro, até que ele responde bem. Agora, por exemplo, aqui a gente teve que reduzir de quinta para quarta marcha, senão não vai, né? Estamos aqui a 100 por hora, ó, pé no fundo, tá em quarta marcha, hein? Ó, ele vai demorar, não tem jeito, ó, 110, 120. Foi em quarta marcha mesmo. Só que eu lembro que eu mantive o ar-condicionado ligado, o que a gente sabe que rouba a potência da motorização. Está na gasolina, então ele já fica um pouco mais fraco do que quando abastecido com etanol, né? Isso também interfere, principalmente no carro 1.0 aspirado, que ele já tem pouca potência.
qualquer cavalinho a mais já ajuda, né? Qualquer quilo de torque a mais já auxilia no desempenho. Então não dá para dizer que o desempenho é realmente bom, mas ele é ok para um carro de entrada. Por incrível que pareça, esse é um dos carros mais baratos 0 km, né, do Brasil atualmente. Então é ok, ele vai até melhor do que carros mais pesados com esse motor, como por exemplo o Citroën Basalt, né? Vamos fazer outra aceleração. Estamos aqui em 4ª marcha, 90 por hora mais ou menos, né? 90, pé no fundo. Ó, em altas velocidades ele vai demorar, não tem jeito, porque a potência é baixa. Bateu 100 agora só, ainda mais que estamos numa subidinha, né? 110, 120. Eu também cito para vocês que esse carro, ele não possui velocímetro digital. Isso eu acho que é um pecado bem grande. Tudo bem que é um carro de entrada, mas em 2025 você não ter o velocímetro digital, algo tão básico, eu acho uma grande pena. Vamos fazer mais um teste aqui. Agora eu vou reduzir para 90, vou reduzir para 80, tá? Vou jogar a 3ª marcha, ó. Vamos lá, a rotação já tá alta, hein? Pé no fundo. Subiu, passei a 4ª, 100 por hora, 110, 120. Agora parece que ele foi melhor, né? Provavelmente porque já tá um pouco mais plano aqui. Eu já aproveito para dizer um pouco sobre dirigir esse carro. Eu tenho um pouco mais de 1,92, praticamente 1,93 de altura, e por incrível que pareça, eu consegui me encaixar nesse carro numa posição relativamente confortável para dirigir. Não é o mais confortável do mundo, mas tá ok, não chega a falar, meu Deus, é péssimo, né? E agora o barulho vai atrapalhar a gente, hein? Então isso, pelo menos, por ser um carro tão pequeno, até me surpreendeu. Agora, o que não é legal é que realmente é um carro bastante leve, 969 kg. Então quando você está ali a 120, você sente ele bambo. Qualquer viradinha no volante ele já balança. Ou se passa um caminhão mais rápido, vai fazer aquela incidência do vento, né, contra você, e vai chacoalhar o mob aqui também. Então você não sente muita segurança na estrada com esse carro. Quem nos acompanha sabe muito bem que chegou o momento da gente conferir qual que foi o consumo acumulado. A chuva vem e vai, tá uma loucura hoje, hein? Eita, como esse caminhão tá torto. Olha o rastro no chão que ele tá deixando. Olha, já viram um caminhão caranguejo? Ô louco, meu. Como eu tava dizendo, é o trecho inteiro agora de estrada, sempre com ar ligado na gasolina, agora considerando aquelas aceleradas que a gente deu. 37,1 km rodados, 87 por hora de velocidade média, 25 minutos de trajeto e o consumo 17,6 km por litro. Ainda bastante bom, tá, pessoal? O carro 1.0 a gente sabe que você tem que demandar mais pedal na estrada, então às vezes ele não fica tão econômico quanto a gente espera, mas eu gostei aqui do consumo do Mobi. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí, já estou passando bastante calor aqui hoje, e o que eu posso dizer para vocês sobre o Fiat Mobi Tracking, a porta até larguei aberta ali, é que ele é um carro realmente básico de construção. E por um preço parecido você encontra, eu vou citar isso melhor na avaliação completa, um C3, que já é um carro de construção um pouco mais elaborada, digamos assim. Chamar de refinada seria um pouco de exagero, né? Por conta disso, pessoal, eu acho que o Mobi não vale muito a pena. Digamos que ele se vira assim num quesito viagem, e não é um carro que vai te atrapalhar muito em viagens curtas. Se for uma viagem um pouco mais longa, vai ser cansativo e eu não recomendo esse carro para isso. Nenhum 1.0 é ideal para você pegar a estrada com frequência, mas o próprio C3, por mais que tenha o mesmo conjunto mecânico, ele já vai trazer um aspecto geral melhor do que o Mobi para isso. Esse carro seria bastante honesto se não fosse pelo preço bastante elevado, né? Então não acho que seja um bom carro para você viajar. Olha, eu acho que vocês estão tentando me deixar chateado, viu? Até agora você não deu like no vídeo, não hypou o conteúdo, nem deixou sua opinião nos comentários sobre o Mobi Tracking. Comenta aqui o que você acha sobre esse carro. E esse preço, quase 90 mil reais, você pagaria por essa versão 2026 do Mobi Tracking? O que você achou do consumo também? Lembrando que a gente não mostrou a média inteira entre São Bernardo e Jundiaí, porque esse carro só tem um trip de consumo resetável, né? Então a gente resetou na estrada, então perdemos a média total. Vocês sabem muito bem disso. E se você ainda não fez isso, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.